E aí, pessoal? Eu sou o Thiago Rosa, sou psicólogo, sou palestrante e estou aqui hoje a convite da Rose e da Limiar Psi para conversar com você e levantar algumas questões acerca de dois assuntos que são muito importantes, muito urgentes e que nós, enquanto sociedade, temos feito vista grossa para eles. Eu quero comentar um pouco sobre o suicídio e a automutilação e, nesse caso, na adolescência. Não é minha intenção zerar esse assunto, até porque é impossível. Não é minha intenção também entrar em questões de abordagens teóricas, porque isso é do fazer de cada psicólogo e eu não acredito que exista uma abordagem que detenha a verdade total. Mas eu quero levantar questões para a gente pensar. Então, se você não é psicólogo, mas é um interessado no tema, ou é pai, mãe, ou conhece algum adolescente que esteja passando por uma situação como essa, eu te convido a fazer parte do nosso bate-papo também. Talvez você já tenha ouvido falar muitas vezes, ou talvez até você mesmo já tenha falado frases como é frescura, é pra chamar atenção, é mimimi, é chantagem emocional, é geração Nutella, é falta de Deus. Na minha época era tudo mais difícil, a gente não passava por isso. Tudo era resolvido na chibata do meu pai. Mas hoje, nós não podemos mais olhar para situações como essa com um olhar tão superficial e tão pequeno. Os números apontam que algo muito sério está acontecendo e que, se nada for feito, a tendência é só piorar. A Organização Mundial da Saúde vai nos dizer que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. Que no Brasil, esse Brasil que a gente conhece, que diz que é um país formado por pessoas tão alegres, carnaval, futebol, churrascão no domingo, 32 pessoas em média cometem suicídio todos os dias. Que em uma sala com 30 pessoas, pelo menos 5 já pensaram em se matar. Que o suicídio de homens ele é maior do que o de mulheres. E que a porcentagem de suicídios entre os adolescentes no Brasil não para de crescer. Nós somos hoje o 8º país em número de suicídios no mundo. E nós precisamos falar sobre isso. E aí eu quero começar a conversar com você partindo do simples exemplo. Vamos imaginar uma menina. Vamos dar um nome para ela. Luana. Luana chega no consultório do psicólogo ou da psicóloga. Luana é trazida pela mãe. A mãe não queria levar a Luana até ali, mas Luana insistiu. Quando Luana senta, ela não fala nada, ela está encolhida, ela veste um casaco. E quando a mãe puxa o casaco, os braços de Luana estão todos cortados. E a mãe diz chorando que não sabe o que fazer e nem sabe por que a filha faz aquilo. E ela queria ajudar a filha. E ela se sente culpada por não ter percebido quando aquilo começou e por ter descoberto só agora que tudo já está de forma tão avançada. A mãe sai, o processo começa. E Luana começa a trazer, depois que o vínculo entre ela e a terapeuta ou o terapeuta é estabelecido, que nem ela sabe direito. Que ela não tem como expressar, mas que ela sente uma dor na alma muito grande, que ela não consegue colocar em palavras. E que as tentativas de corte eram, na verdade, uma tentativa de calar ou mascarar essa dor. Ao cortar a carne, era como se ela sentisse a dor da alma, agora suprimida, escondida. Mas as coisas saíram do controle. E agora a dor, que era para calar outra dor, se transformou agora na senhora dela. E ela estava viciada na dor. Outra situação, vamos imaginar um menino, Luiz. Luiz tem 14 anos, família classe média, filho único. Mora num apartamento muito bom, num quarto sozinho. Ele tem o melhor celular, ele tem videogames, ele sai com os amigos. Mas o Luiz já tentou se matar 2 vezes e a família dele não imagina. O que leva Luana e Luiz e tantos outros, com tantas e tantas histórias, a tentarem situações como essa? E ainda no início da vida, já não verem mais sentido para ela e quererem desistir. Antes de pensar em situações como essa, a gente precisa tentar entender o que é a adolescência. E de forma muito rápida, porque esse vídeo precisa ser rápido, eu gosto de pensar na adolescência enquanto uma travessia.
Caligares, que é um psicanalista, vai trazer a questão da moratória. E eu trago a travessia no sentido de, aqui você tem uma margem, digamos que é a infância, e aqui você tem outra margem, digamos que é a vida adulta. E nesse meio é a adolescência. E esse adolescente, esse sujeito é colocado neste barco, e o desafio que é dado a ele pela sociedade é atravesse. Mas enquanto você atravessa, você tem que dar conta, porque você não é criança, você não é adulto. Às vezes você vai ser cobrado como criança, às vezes você vai ser cobrado como adulto, mas você não é nenhum dos dois ainda. E nessa travessia a gente vai ter vento, a gente vai ter marola, a gente vai ter onda, a gente pode ser que tenha tempestades, tsunamis. E a questão é, como é esse marinheiro? Como ele vai lidar com essas tempestades? Como é a rede de suporte que ele tem? Que família é essa que o sustenta para que ele faça essa travessia da melhor maneira possível e chegue do outro lado? E, infelizmente, muitos dos adolescentes hoje não têm ajuda. Eles estão sozinhos fazendo a travessia ou então acabam não conseguindo completá-la. A adolescência ela é uma fase extremamente complicada. A gente tem um senso comum chamando de aborrecência ou crise da adolescência, e hoje a gente sabe que a adolescência ela não é uma crise. Ela é uma fase marcada por crises, mas ela não é uma crise. Ela começa lá na puberdade, quando o corpo começa a mudar, quando tudo começa agora a acontecer, os órgãos começam a crescer, membros, pelos, órgãos sexuais, hormônios, muita coisa acontece de uma só vez e agora esse adolescente precisa lidar com essa mudança corporal, com essa mudança hormonal e com tantas outras situações. O cérebro do adolescente está em completa transformação. Aquele cérebro infantil agora está se redesenhando, se redefinindo para se transformar num cérebro adulto, maduro. Sinapses estão acontecendo, neurotransmissores estão morrendo, outros estão nascendo, hormônios estão subindo, descendo. Então hoje eu estou muito animado e amanhã eu estou desanimado. Hoje eu quero sair e amanhã eu quero ficar trancado em casa. Agora eu estou conversando com você rindo, daqui a pouco eu te dou um fora e daqui a pouco eu estou rindo de novo. E tudo isso é muito intenso. E às vezes você olha para o adolescente e pergunta o que está acontecendo. E ele fala para você, eu não sei. E às vezes ele realmente não sabe. E além disso tudo, existem as questões sociais, porque nós somos cortados pelo social. Esse adolescente faz parte de uma família, essa família mora em um bairro, em uma cidade, em um país, ela faz parte de uma classe social, ela frequenta um grupo religioso, ela tem valores morais de certo, errado, pode, não pode. Esses pais têm outras questões. Esse adolescente ele é visto, ele é percebido, ele se sente amado. Que tipo de expectativa é nutrida sobre ele? Como que ele recebe tudo isso? E agora ele chega na hora da travessia e é muito complicado porque o mundo muitas vezes não valida esse adolescente. Para um pouco para pensar. Qual a sua expectativa para os adolescentes? Se você tem um adolescente na sua casa, se você tem um adolescente no seu consultório, qual a expectativa que você tem sobre ele? Você olha para ele e vê um ser singular, cheio de possibilidades, com questões a serem resolvidas como todos os outros, mas alguém que está hoje na melhor fase da vida, que é a adolescência, quando vivida de forma saudável emocionalmente? Ou você olha para ele com um olhar de desdém? Ah, é só um adolescente. Ah, adolescente é cheio de zica, de probleminha. Ih, aborrecente. Ih, é crise. Adolescente adora drama. Imagine como seria viver em um corpo que você não reconhece, com hormônios e sensações e emoções explodindo ou implodindo a todo tempo. E com as pessoas ao seu redor não validando em nada o que você sente e desmerecendo tudo aquilo que você traz. Você sabe muito bem que a gente não dá importância para muitas vezes as opiniões dos adolescentes, ou o que eles acham, o que eles pensam, ou as reclamações que eles fazem, porque nós sabemos que muitas das vezes eles estão com a razão, mas a gente não quer dar o braço a torcer, porque nós somos adultos e eles têm que se colocar no lugar deles. E qual é o lugar deles? Que lugar é esse que nós, enquanto família, que nós, enquanto escola, que nós, enquanto sociedade, que nós, enquanto profissionais, estamos colocando os adolescentes? Quando eu não encontro esse lugar que as pessoas mandam procurar, se coloque no seu lugar e eu não sei que lugar é esse. Quando eu não me vejo, quando eu não me percebo, quando eu não entendo qual é o propósito, qual é o sentido que essa minha vida tem, porque eu me acho feio, eu me acho inadequado, eu não encontro amigos, ou os meus amigos também se acham tão inadequados quanto eu, e essa vida não faz sentido, e essa família que eu amo, mas eu não sei se me ama, e quando nada disso mais se encaixa, quando parece que todas as peças estão fora ali do tabuleiro, por que eu vou continuar prolongando a minha existência em uma realidade que eu não sinto que faço parte?
E aí, muitas vezes, a automutilação, ela entra como uma tentativa de acordar esse corpo, sabe? Tô vivo mesmo. O vazio existencial é tão grande que é como se esse adolescente estivesse dormente diante disso tudo e ele vem pro corpo com a agressividade que era para ele lançar pro mundo, mas que ele não pode, então ele lança contra si mesmo e agora ele se corta, ele se arranha, ele se machuca numa tentativa de se acordar. Eu tô vivo, é isso aqui, deixa eu sentir um pouco de adrenalina, porque a minha vida é um grande tédio. E aí, existe uma psicóloga, uma gestalt terapeuta que trabalha com suicídio, ela trabalha com prevenção, pós-venção, chamada Karina Fukumitsu. E ela traz ela traz uma teoria muito interessante chamada processo de morrência. E ela vai trazer que quando tudo isso aqui, quando essa existência não faz mais sentido pra gente, a gente entra nesse processo de ir morrendo aos pouquinhos. Imagina uma lâmpada, e essa lâmpada vai se apagando aos poucos, ela vai se queimando aos poucos. E agora, a vida que não faz mais sentido vai se apagando, vai ficando preto e branco, vai perdendo as cores. Aquilo que eu gostava muito, agora eu não gosto mais. Aquilo que fazia meus olhos brilharem, hoje não mais, porque eu não me sinto parte daquele lugar. Eu estou desconectado. Apesar de estar conectado ao meu celular o tempo todo, apesar de estar conectado a todas as redes sociais, apesar de poder falar com pessoas de todos os lugares do mundo, eu estou completamente desconectado, por exemplo, com as pessoas que moram na mesma casa que eu. Eu estou desconectado comigo mesmo. E chega um momento em que toda a esperança se esvai. E aí, o suicídio é uma opção. Nós precisamos falar cada vez mais sobre isso. Não é minha tentativa encerrar o assunto, como eu já disse. Mas algumas coisas que nós podemos fazer para alcançar esses adolescentes e essas pessoas em lugares como esse, em primeiro lugar, seja você psicólogo, seja você pai, mãe, seja você educador, seja você qualquer pessoa interessada no assunto, é acolher. Acolha esse adolescente, acolha esta pessoa, acolha a sua dor, não diminui, não desvalorize, valide a dor dela, ouça a dor dela, mesmo que para você não faça sentido. Mas é real, para ela é real. Ouça, acolha. Thiago, eu não sei o que dizer. Não diga. Quando a gente está num lugar como esse de sofrimento existencial, emocional, a gente não quer ouvir conselho, a gente não quer ouvir. Se eu fosse você, eu faria, porque você não é eu. Eu quero que alguém me ouça. E no final apenas diga obrigado por confiar em mim. Sempre que você precisar, eu vou estar aqui. Direcione essa pessoa para uma ajuda especializada. Nós temos ainda muito preconceito com psicólogos, psiquiatras, e na verdade isso já deveria ter caído por terra há muito tempo. Principalmente nós que moramos em uma sociedade que celebra a saúde. A gente celebra a saúde física, a gente celebra a saúde do corpo, a gente celebra a saúde de tantas situações, mas a gente não celebra a saúde mental, que deveria ser a nossa prioridade. Ouça, acolha e acredite nas possibilidades e nos potenciais que existem dentro dessas pessoas. O que você espera do adolescente? Que lugar que você tem colocado ele? Vamos continuar conversando. Meu nome é Thiago, como eu disse. Me segue nas minhas redes sociais. Muito obrigado por ter me assistido até aqui nesses 13 minutos e meio. Um abração.